tudo bem? Eu sou o professor Luiz Cútulo, eu sou professor associado do Departamento de Pediatria da Universidade Federal de Santa Catarina e eu sou responsável pelo módulo de doenças respiratórias na infância. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre exacerbação de asma. E a gente vai ficar um pouco mais tranquilo para dizer daquela asma que é atendida na unidade de saúde, ou numa emergência, ou numa enfermaria. Embora eu venha trazer para vocês alguns dados sobre também o atendimento na UTI, não é o escopo dessa nossa conversa de hoje. A nossa videoaula de hoje, ela vai se deter à emergência em enfermaria, também atenção básica. Tá? Eu estou supondo que os pacientes em UTI são pacientes muito diferentes e eles devem seguir estritamente protocolos de terapia intensiva e não de pneumologia propriamente dito. Apesar disso, eu ainda vou apresentar para vocês também o que a literatura tem dito sobre o paciente crítico que vai para a UTI. Tá? Mas isso não dá para levar em consideração de uma maneira estrita. O mais importante é o protocolo da UTI. Eu queria lembrá-los que a exacerbação da asma ela é muito traiçoeira. Ela pode se apresentar de uma forma na primeira vista, mas ela pode ter evolução diferenciada ao longo dessa primeira abordagem. Então, é fundamental que durante o atendimento que você esteja fazendo, algumas coisas sejam perguntadas para você perceber qual é o real risco de evolução desfavorável que uma criança tem. Então, desconfiem sempre de uma criança que já precisou de ventilação mecânica numa exacerbação anterior. Fiquem muito preocupados com isso. Desconfiem se a família fala assim, olha, no último ano já teve uma ou duas internações hospitalares também por asma. Então essa recorrência de hospitalização é um fator de risco importante para que a evolução seja desfavorável. Olha, usou corticoide faz pouco tempo, tomou prednisolona, faz 3 semanas usou prednisolona. Opa, peraí, criança de risco, né? Também é risco se a criança não está fazendo o tratamento profilático e você percebe que o nível de controle é parcialmente controlado ou não controlado. Fica de olho, também pode ter uma evolução desfavorável. Evidentemente, se a criança faz tratamento, a baixa adesão ao tratamento é preocupante, e se ela adere ao tratamento, mas faz com técnica equivocada, isso também é preocupante. E isso é muito recorrente nas nossas emergências. Um estudo britânico mostra que 50% dos adultos, quando procuram uma emergência em exacerbação, eles estão com técnica errada. 50%. Nós temos uma observação no nosso hospital, isso não está protocolado, mas a gente tem observado, porque a gente faz essa pergunta de uma forma sistemática com os pacientes hospitalizados, e a gente tem observado que 100% deles têm algum erro de técnica. Para verificar melhor a técnica, eu sugiro que vocês recorram à minha videoaula sobre uso dos dispositivos inalatórios, que também está disponível. Aquelas crianças que têm problemas psicossociais também têm risco de evolução desfavorável. Mas também tem mais um fator. Assim. É preocupante a criança que chega na emergência em exacerbação e a família relata que ela tem alergia alimentar. Então, alergia alimentar é uma co-situação, uma comorbidade que pode descrever para vocês algum grau de risco de evolução desfavorável. Né? Bom, feito isso, você também tem que classificar a exacerbação. Essa classificação ela se baseia no nível de gravidade. Tá? É fundamental que você faça isso. 100% das crianças que vocês atenderem, quando for registrar no prontuário, vocês vão registrar qual é a classificação de gravidade que ela tem. Hoje, a classificação bem aceita, diríamos assim, seria uma exacerbação leve, uma exacerbação moderada, uma exacerbação grave e uma exacerbação crítica, ou que ameaça a vida da criança. É importante que você classifique a gravidade, porque essa classificação ela vai te dar imediatamente o norte de o que fazer, onde fazer. Onde que eu vou tratar? Por exemplo, a leve vai ser tratada em casa. Moderada vai ser tratada na emergência, fica algum tempinho lá e depois vai embora.
Grave vai ser tratado na enfermaria de pneumologia ou de clínica pediátrica. Já a crítica ou ameaça à vida, ela vai ser tratada numa enfermaria, numa unidade de terapia intensiva. Mas não é só o local, mas também isso vai determinar para você o passo a passo de tratamento que você vai fazer a partir desta classificação. Bom, como é que eu classifico clinicamente a leve? O que é uma exacerbação leve? Exacerbação leve é como eu falei, você atende ele na enfermaria, no ambulatório, no consultório da UPA ou da Unidade de Saúde da Família, e você medica a criança e ela sai de lá e vai direto para casa. Ou seja, ela não está dessaturando, a saturação dela é entre 94, 95, 98, né? 95, 98, e ela tem condições de ir embora para casa com uma prescrição de salbutamol cada 3, cada 4 horas. Ela é capaz de saturar bem e ela está bem. Você faz perguntas para ela, ela está bem, está falando com você, te responde as perguntas quando ela tem idade para isso, evidentemente, né? Então você reconhece bem essa criança. Você atendeu ela e manda ela embora para casa com salbutamol. Eventualmente com corticoide também, nós vamos discutir o tratamento um pouquinho mais adiante. Bom, já uma exacerbação moderada, você também conhece muito bem ela. É aquela criança que você já atendeu ou vai atender, que você pega, medica dentro da sala de observação, ela passa algumas horas na sala de observação com você, após um resgate, e ela sai de lá e vai embora para casa também. Então, por que ela vai para observação? Vai para observação aquela criança que precisa receber um período mínimo de oxigenoterapia por cânula, normalmente por cânula nessa situação. Então, você pega ela, você atende, e bota na observação, medica, né? E ela vai ficar algumas horinhas ali com você vai observar, a saturação dela começa a melhorar, e gradativamente até que você toma a decisão de alta da emergência, né? Bom, a frequência respiratória dessas crianças é dividida da seguinte forma, caso você precise de mais algum dado para classificá-la como moderada, tá? É uma maneira grosseira, mas é possível você usar esses critérios. Por exemplo, se a criança tiver uma idade entre 1 e 5 anos, tá? Você pode considerar que uma frequência menor do que 40 é uma criança ainda moderada. Se ela tiver acima de 5 anos, se ela tiver uma frequência respiratória menor que 30, ela ainda é classificada como moderada. Do ponto de vista de frequência respiratória, você considera que uma criança de 1 a 5 anos com frequência respiratória menor que 140, ela é moderada. E se ela for acima de 5 anos, se a frequência cardíaca for acima de 125, ela também é considerada moderada. Bom, mas se você tiver como critério a necessidade de oxigênio e a construção de frases sem interrupção, você já tem bons parâmetros para você definir que a criança é moderada, tá? Mas você tem esses dados da frequência respiratória e da frequência cardíaca para ainda a ter mais argumento para a tua classificação de moderada. O que seria criança grave? A exacerbação grave é aquela criança que vai internar. É aquela criança, por exemplo, que eu vejo na enfermaria. Tá? Bom, o que diferencia? A saturação dela já é inferior a 92. Não é como a moderada, que era de 92 a 94. Não era como a leve, que era 95 para cima. Então já é inferior a 92. O que mais que chama atenção? Um dado muito interessante que chama atenção é que a criança não consegue construir uma frase sem interrupção. Você pergunta, cadê a sua mãe? A mãe está aqui. Onde é que você mora? Eu moro na Barra da Lagoa. Ou seja, ela fica gaguejando, ela não consegue construir uma frase sem interromper e ela não consegue se alimentar sem interromper. Isso já é considerado grave, tá? Em criança de 1 a 5 anos, você já considera grave quando a frequência respiratória é superior a 40. E quando ela for maior que 5 anos, quando a frequência respiratória é superior a 30. Em relação à frequência cardíaca, você pode considerar que quando maior que 140 entre 1 e 5 anos, a criança também está grave. E quando maior que 125
batimentos por minuto em crianças maiores de 5 anos, eu também a classifico como grave. Onde é que eu vou tratá-la? Na enfermaria. Quando é que eu considero que uma criança é crítica? A criança está crítica quando ela apresenta qualquer uma das manifestações da grave, só que ela pode estar associada a um desses fatores que eu vou descrever para vocês. 1. Tórax silencioso. É aquela criança que você pega e... Opa, cadê esse bilo aqui? 2. Respiração irregular. 3. Cianose. 4. Hipotensão. 5. Pouco esforço respiratório. A criança está exausta, não consegue respirar direito. Então, exaustão é o 6º. Tá bom? Essas crianças, se você tiver qualquer um dos parâmetros anteriores associado a esses sinais e sintomas que eu estou falando para vocês, confusão mental, a criança não está muito bem localizada, você já considera ela como crítica, ou com ameaça à vida, ou muito grave, tá bom? Bom, nessa situação, evidentemente, a criança, o ambiente dela inicial é emergência, mas ela vai ter que ir para uma UTI e receber um protocolo especializado. Vamos falar um pouquinho do tratamento, então, das exacerbações. Vamos pegar a exacerbação leve, tá? Que é aquela que você atendeu e ela vai embora para casa. O tratamento é claro, é salbutamol. Você dá salbutamol para ela. Quantos jatos? Controverso. Você quer um macete? Vamos lá, vou te dar um macete, 2 macetes para vocês. Um deles é leve, então tá bom, um jato para cada 4 quilos. Um jato para cada 4 quilos, máximo 10 jatos, tá bom? Bom, o guideline britânico fala, no leve, dá 2 a 4 jatos. 2 a 4 jatos para criança normalmente é suficiente. 2 ou 4, 2, 3 ou 4, depende de como é que está a resposta da criança. Algumas crianças podem responder muito bem com 2, outras só vão responder leve com 4. Tá? Que intervalo? Normalmente as crianças que têm uma exacerbação leve, elas se tornam controladas com aerossol cada 4 horas. Geralmente, cada 4 horas é suficiente para você mandar a criança para casa. Eventualmente, cada 3 horas. Se você precisar cada 2 horas, por exemplo, significa que talvez ela não seja leve, né? Você já tem que considerar ela com grande risco de ser moderada, pelo menos, né? Qual é o tempo de tratamento? Isso é muito interessante. Vocês vão ver, muita gente prescreve 5 dias, 7 dias, 10 dias. Parece um pouco aleatório isso. Cada médico escolhe um número cabalístico para dizer o tempo do uso do salbutamol. Isso foi resolvido. A literatura foi resolvida da seguinte forma. Fizeram espirometrias diariamente em criança com exacerbação de asma, espirometrias diárias, crianças com tratamento, a partir da primeira avaliação, e eles observaram que quando as famílias falam para o médico, olha, meu filho está respirando normal de novo, essas crianças tinham ainda 2 dias, 48 horas de espirometrias alteradas. Opa, interessante isso pra gente. Então, grosso modo, você poderia fazer uma prescrição de salbutamol e dizer assim, olha, quando a senhora perceber que o seu filho ou sua filha já estão normais, já respiram como sempre respiraram, a senhora, por favor, ou o senhor, façam mais 2 dias de tratamento. Tá? É possível alguma outra medicação? Sim, o corticoide oral é possível, sim. Ele não é imperativo. Tá? Em crianças menores de 5 anos deve ser evitados, sobretudo em crianças abaixo de 2 anos, que são os lactentes sibilantes, que vai ser uma outra videoaula nossa. Né? Mas ele pode ser utilizado. Vamos supor que uma criança se apresenta numa unidade de pronto atendimento, numa emergência, uma unidade de saúde da família, em exacerbação leve, mas a família fala assim, olha, nós estamos fazendo já um corticoide e um beta-2 de longa. Opa, peraí, está fazendo corticoide e beta-2 de longa. Provavelmente a técnica não está correta, a dose não está boa, mas está fazendo essa medicação e mesmo assim tem uma exacerbação? Talvez essa criança mereça um ciclo curto de corticoide, tá? Outra criança que pode precisar, ela se apresenta agora em exacerbação leve, mas olha, ela faz 3 meses ela teve uma crise e precisou ficar internada aqui. Ficou aqui na enfermaria, tal. Opa, essa criança
precisa de fazer corticoide oral, mesmo se apresentando naquele momento com uma exacerbação leve. Né? Qual é a dose? A dose é 1 a 2 miligramas por quilo. Bom, 1 a 2 miligramas por quilo, eu posso usar de 1 a 2. Então, quando que eu vou usar 1 a 2? Depende muito da minha percepção. Mas eu poderia sugerir que a criança que se apresenta com exacerbação leve, você faça 1 miligrama por quilo. Posso fazer 2? Claro que pode. A literatura é muito clara, de 1 a 2. Eu só estou falando que se for leve, como é de 1 a 2, quem sabe o leve você faz 1. Se houver necessidade de corticoide oral, evidentemente. Pode ser grande chance da criança não precisar do corticoide oral. Tá? Aqueles fatores de risco de evolução, ou esses fatores que eu estou descrevendo agora, se na vigência de tratamento precisou vir até a UPA, então tem que ser considerado. Qual é o tempo de tratamento? Bom, o tempo de tratamento, a literatura também é muito clara. Os guidelines são relativamente unânimes em relação à infância, 3 a 5 dias. 3 a 5 dias. Não há vantagens de fazer 7 dias, 10 dias, 14 dias em relação a 5 dias. Então, por que eu vou fazer mais do que 5 dias? No leve, então, bom, se é de 3 a 5 dias e a criança tem uma exacerbação leve, puxa vida, 3 a 5 dias? Bom, vou fazer 3 dias. Posso fazer 5? Claro que pode. Tá errado? Não tá errado. É 3 a 5, mas eu estou sugerindo, então aí sim é uma opinião, né? Se for leve, você possa fazer apenas 3 dias. Diferentemente dos quadros moderados e graves, tá bom? Bom, e na moderada? Moderada é aquela criança que chegou, e você já percebeu que a saturação é inferior a 94. Ou 90, igual ou inferior a 94. Então, moderada. Eu vou fazer oxigenoterapia para essa criança. Bom, essas crianças, elas precisam, no momento zero, quer dizer, momento chegada, já receber oxigênio, precisa receber corticoide e resgate de 20 em 20 minutos de salbutamol. Essas 3 coisas são imperativas para o paciente moderado, tá bom? Bom, qual a fonte de oxigênio? De preferência, uma cânula. Né? Uma criança com exacerbação moderada não vai precisar de uma máscara com reservatório. Uma grave, uma crítica, sim, mas normalmente uma criança moderada, aquela que você atende na emergência, coloquem ela em oxigenoterapia na emergência, uma cânula é suficiente. Nós teremos uma videoaula só sobre oxigenoterapia, então eu estou me adiantando agora, a gente vai discutir um pouco especificamente sobre oxigenoterapia numa videoaula, tá? Bom, mas como que eu faço a minha oxigenoterapia? Bom, eu faço com cânula e eu tenho que manter na infância uma saturação entre 94 e 98. Repito, manter a saturação na infância, na exacerbação de asma, na chegada, entre 94 e 98. Quanto que eu faço de salbutamol? Na moderada, se vocês quiserem um macete, eu vou dizer, 1 jato para cada 3 quilos, máximo 10. Leve, 1 jato para cada 4 quilos, máximo 10. Moderada, 1 jato para cada 3 quilos, máximo 10. Isso é verdade? Não, não é verdade absoluta. A literatura nem se arrisca a dizer muito bem a dose. Os britânicos eles já têm uma regra mais fixa. Os britânicos eles costumam dizer que você pode usar de 5 a 8 jatos de 20 em 20 minutos para crianças que têm uma exacerbação moderada. Você faz de 20 em 20 minutos, uma sequência de 3, ou seja, no final de 1 hora você já fez 3 ciclos de 5 a 8 jatos, e aí você começa a fazer de hora em hora as inalações. Né? Ou depois passa de 2 em 2, depois para de 3 em 3, depois de 4 em 4. Claro que você vai, à medida que a criança vai melhorando, você vai espaçando mais os intervalos. Eu não recomendaria intervalo maior do que 4 horas, porque a meia-vida do salbutamol é muito pequena e em intervalos de 6 em 6 horas a criança vai ficar muito tempo sem o broncodilatador. Talvez ela não precise do broncodilatador se ela consegue ficar tanto tempo. Então, vamos colocar como intervalo máximo 4 horas, que seria prudente.
Quanto ao uso da prednisolona, que já é imperativo nos casos moderados, a prednisolona de 1 a 2 miligramas por quilo, mesma regra, 1 a 2 miligramas por quilo de 3 a 5 dias. 1 a 2, 3 a 5. Então, 1 a 2 miligramas por quilo dia, 3 a 5 dias, você na emergência, você vai a partir da anamnese, ver fator de risco, você vai se decidir se você vai fazer 1 ou 2, ou vai fazer 3 ou 5, tá? Então, isso é uma questão muito de avaliação, de percepção, um pouco de percepção subjetiva, mas você tem muito dado objetivo para poder tomar essa decisão. Bom, eu devo fazer ou não um brometo de hipotrópio? Habitualmente, casos leves e moderados, elas podem ficar sem o brometo hipotrópio. Diferentemente do grave e do crítico, onde existe uma indicação formal de fazer o brometo hipotrópio, nos moderados você pode fazer ou pode não fazer. Fato é que alguns estudos mostram que crianças moderadas, aquelas que ficam na porta da emergência, na observação da emergência recebendo medicação, que receberam brometo de hipotrópio inalado, quando comparados com solução salina inalado, ou seja, o placebo, as crianças que receberam brometo de hipotrópio, quando classificadas como moderada, elas tiveram um menor risco de hospitalização. Elas internaram menos. Então, eu acho que é um medicamento barato, uma relativa inocuidade, então eu acho que seria prudente fazer se alguns estudos já estão apontando que ele pode reduzir a hospitalização. Bom, depois que você atendeu esse paciente, você já conseguiu espaçar para de hora em hora, ou 2 em 2, né, dentro da observação, você vai observar a evolução dele. Aí ele pode ter 3 caminhos. Um caminho, melhorar. Ele melhorou e ele não precisa mais de oxigênio. Opa, não precisa mais de oxigênio? Esse é um critério. Ele não precisa mais de oxigênio, ou seja, ele é capaz de saturar 95, 96, 97 sem oxigenoterapia complementar. Legal, sem oxigenoterapia complementar, então em ar ambiente. Então ele saiu da condição de moderado e foi para a condição de leve. Isso significa o quê? Ao fim de 3 horas em ar ambiente, na emergência, essa criança pode ser liberada com medicação. Corticoide oral e salbutamol inalado. Essa criança seria recomendável que ela fosse reavaliada pelo seu médico assistente, o seu médico de família, prudentemente, o médico de família, seria bom que essa pessoa ouvisse a criança, no 7º dia, depois da admissão no hospital, e depois com 60 dias. Então, existe uma recomendação internacional que toda criança que exacerba, quando sai do hospital, que ela precisa ser reavaliada pelo seu médico assistente em 7 e em 60 dias. Em 7, para ver se não ficou resquício nenhum da última da exacerbação, se precisa ou não continuar a medicação, se isso for possível, evidentemente. E com 60 dias para reavaliar se a mudança de step, se foi necessário uma mudança de step de tratamento profilático, está sendo eficaz, né? Bom, uma outra situação é a criança não melhorar. E a outra situação é a criança piorar. Se ela não melhorar, ou se ela piorar, ela sai da condição de moderada e eu já chamo isso de grave, tá bom? Aí eu vou seguir o protocolo da exacerbação grave. O que seria uma exacerbação grave? Uma exacerbação grave é aquela criança que ela vai ser tratada na enfermaria, ela vai ser, então, hospitalizada e ela tem uma saturação que normalmente é inferior também a 92. O que diferencia? O que diferencia das outras crianças em relação ao tratamento é que eu vou ter que ser um pouquinho mais agressivo na minha abordagem inicial.
É provável que essa criança se sustente em cânula, mas é possível que eu tenha que utilizar de uma máscara com reservatório. Ou, eventualmente, uma máscara de Venturi numa criança grande. Tá? Em crianças pequenas, não. Bom, como é que eu vou fazer o tratamento? Fora a oxigenoterapia? Eu vou precisar dar salbutamol para essa criança. Qual a dose? Bom, quem sabe, então, seguindo aquele macete que eu dei para vocês, um jato para cada 2 quilos, máximo 10. Tá aí. É consenso? Repito, assim como nos outros casos, não é consenso. É relativo, é bastante relativo. Agora, se eu seguir o que os britânicos fazem, eles estabelecem um número de jatos próprio para criança grave. É 8 a 10 jatos. 8 a 10 jatos, é fixo. Chegou grave, eu classifiquei como grave, que é aquela criança que eu falei para vocês que não consegue construir uma frase sem parar no meio, né? Aquela criança que não consegue se alimentar sem fazer pausa. Eu já começo com 8 a 10 jatos a cada 20 minutos. Eventualmente eu posso fazer cada 15 minutos, ou seja, 4 ciclos em intervalo de 1 hora, né? Mas normalmente 20 em 20 minutos é bastante seguro. Mas algumas dessas crianças graves, é provável que eu não consiga fazer aerossol em espaçador e o spray. É bem provável que eu já tenha que recorrer ao salbutamol em nebulização. Tá? Os estudos são bastante contraditórios em relação a isso. Tá? Os britânicos já vão logo de cara. Olha, classificou como grave e crítico, esquece o espaçador e já vai direto para nebulização. A criança não tem condições de fazer aquela apneia de 5 a 10 segundos para sustentar uma deposição pulmonar boa. Qual é o problema do nebulizador? O problema da nebulização é que a deposição pulmonar também não é muito boa, ela é bem inferior ao espaçador, caso a gente conseguisse. Mas tem outro problema, a maioria das vezes as exacerbações na infância são desencadeadas por vírus. E o nebulizador, ele promove aerossol no meio ambiente e contaminando as crianças que estão do lado com o vírus, adenovírus ou o rinovírus, que é o mais comum, o vírus sincicial respiratório, como queira. Então esse é um problema que a gente tem que pensar sempre quando fazer nebulização. A nebulização, além de menor deposição pulmonar, ela ainda tem esse problema de trazer esse aerossol, né, essa vaporização dos vírus no ambiente em que a criança está. Se você vai fazer nebulização, você tem que fazer de 2,5 a 5 miligramas por nebulização. Então vamos lá. Como um ml tem 5 miligramas, você vai fazer de meio a 1 ml de salbutamol na solução de nebulização. Meio a 1 ml significa 10 a 20 gotas de salbutamol na nebulização. Tá bem? Bom, os pacientes ainda nessa classificação, eles devem receber de uma forma sistemática o brometo de ipratrópio. Sistematicamente. Está completamente indicado. Sempre associado com o salbutamol. Sempre. Com que características? Precocemente, em dose alta e por um período curto. Essas são as matrizes para você utilizar o brometo de ipatrópio nos pacientes graves, né? E sempre no momento zero. Você já começa com brometo de ipatrópio. Então, o momento zero é oxigênio, corticoide, salbutamol e brometo de ipatrópio. Chegou, é isso que vai receber. Bom, quanto que eu vou fazer de brometo de ipatrópio? São doses altas também. São 20 a 40 gotas. 1 a 2 ml que eu vou fazer de brometo de ipatrópio para as crianças. Não adianta fazer aquela regrinha que se faz muitas vezes nas emergências, que é o fenoterol 1 gota para cada 3 quilos e o brometo de ipatrópio o dobro disso. Não é isso, é de 20 a 40 gotas. Tá bom? 20 a 40 gotas. Se você quiser um macete grosseiro, pensa no seguinte, vai. 1 gota por quilo, no mínimo 10
e no máximo 40. Tá? Mas o ideal seria de 20 a 40 gotas. Tá? De quanto em quanto tempo? De 20 em 20 minutos. De 20 em 20 minutos. E depois de hora em hora. Bom, durante quanto tempo? Aí tem uma controvérsia. Os britânicos falam assim, retirar o mais rapidamente possível. Qual é o macete para retirar? Quando a criança já não precisa mais de hora em hora, você já passou para de 2 em 2 horas, você já pode suspender o brométodo hipatrópio. Isso pode acontecer na 6ª ou na 9ª hora de tratamento. Pode acontecer antes, tá bom? O guideline mais radical que permite usar mais tempo é o espanhol, que fala assim, permitido usar por 24 horas. Nunca além de 48 horas. Tá? Mas os britânicos falam, é mais ou menos de 6 a 8 horas. Macete para vocês, enquanto está de hora em hora, enquanto está de 20 em 20 minutos, enquanto está de hora em hora, você vai manter o brométodo hipatrópio em dose alta. Passou isso, você suspende. Começar o brométodo hipatrópio depois que a criança já internou, já está no 3º dia de tratamento, tal, não funciona. Paciente hospitalizado, o brométodo hipatrópio não é bom. Tem que ser usado precocemente, tá bom? Bom, ao final de 1 hora você tem que reavaliar o seu paciente. De novo, você acabou de fazer o resgate, você já fez o corticoide. Lembrando que o corticoide oral, ele vai ter efeito com 3, 4 horas. Então você não vai ter um efeito imediato do corticoide. Como essa criança está em observação, você vai poder ver a melhora dele dentro de 3 a 4 horas. Mas ao final de 1 hora, você já tem mais ou menos condições de saber para que lado que a criança vai. Teve alguma melhora? Alguma? Com brométodo hipatrópio e salbutamol? Teve. Opa, então tá. Tranquilo. Vamos esperar então o efeito do corticoide oral. 3 a 4 horas. Não, a criança não tem nada de melhora, ou seja, ela piorou. Bom, nessa circunstância, você tem que passar por uma próxima fase. A próxima fase é sugerida, mas também não é consenso, tá bom? Tem estudos que não mostram muita aplicação para isso, a maioria dos estudos sim, é o sulfato de magnésio. O sulfato de magnésio na dose de 50 mg por quilo, tá? E numa dose inicial de 50 mg por quilo, sempre diluído, sempre aplicado em 20 minutos, em push. E como o sulfato de magnésio, em geral, nas emergências do hospital, são a 50%, observe bem se o teu hospital é 50%. Se for esse o caso, fica fácil. Então é 0,1 ml por quilo durante 20 minutos. Ao final de 20 minutos, você reavalia a criança. Opa, teve uma melhora, mas foi uma melhora parcial. Você está autorizado a fazer metade da dose, ou seja, 25 mg por quilo, ou seja, 0,05 mg por quilo. Fez uma dose de 50, precisou uma dose de 25, parou com sulfato de magnésio. Tá? Caso a criança não melhore com salbutamol, brométodo hipatrópio, corticoide, sulfato de magnésio, isso é um mau sinal. Você já vai classificá-la como crítica. É um momento de você pensar, opa, eu vou tratá-la como crítica, eu vou seguir protocolo de crítica. Tá? Bom, lembrando que as doses para o grave se mantêm, do prednisolona, se mantém 1 a 2 mg por quilo. E o tempo de tratamento é 3 a 5 dias. Sugestão, no caso do grave, não use 1 mg por quilo, 1 mg por quilo. Use 2. Também no caso do grave, não use 3 dias, use 5. Tá bem? Então, leve, procure fazer 1 mg por quilo 3 dias. Moderado depende de quem é a criança. Você já avaliou o risco de evolução desfavorável, você vai fazer de 1 a 2 mg por quilo durante 3 a 5 dias. E no grave é 1 a 2 também, só que você vai fazer 2 mg por quilo e vai fazer durante 5 dias. Então, toda vez que você internar uma criança em exacerbação grave, não estou falando da crítica ainda, grave, que vai para a enfermaria, você já comece com dose de 2 mg por quilo de prednisolona. Procure não ultrapassar 40 mg dia. Tá? Então, 40 mg dia é o nosso limite. Tá bem?
Na hora que você recebe a criança, você já começa o corticoide, não importa a hora que ela chegou, você vai fazer, mas as doses de corticoide de manutenção devem ser feitas integralmente uma vez por dia e pela manhã, por volta entre 7 e 8 horas da manhã. Tá bom? Vamos à crítica. A crítica, eu só vou falar o que a literatura consta, mas eu estou recomendando vocês que usem os protocolos das UTIs. Eu não trabalho em UTI, então eu não vou me meter aqui a falar do que o intensivista deve fazer. Mas, como eu estou dando uma videoaula sobre exacerbação de asma, eu vou mostrar para vocês o que correntemente a literatura internacional tem falado de o que pode ser utilizado nos casos de exacerbações críticas, também chamadas de muito grave ou também chamadas de ameaça à vida. O local principal de tratamento é a UTI. Evidentemente, você vai fazer uma primeira abordagem na emergência, mas o local final de tratamento, essa criança vai, para a UTI. No momento zero, ainda na emergência, oxigênio. Pá! Bota oxigênio para essa criança. Bom, aí ela vai fazer o quê? Vai depender. Pode fazer alto fluxo, vai fazer VNI, vai fazer ventilação mecânica, vai fazer máscara com reservatório. Depende da condição clínica que a criança chegar, para que você consiga manter a saturação dela entre 94 e 98, tá bom? No crítico, se você manter a saturação dela entre 95 e 96, tá legal. Mas se você puder jogar entre 94 e 98, melhor ainda. Geralmente o crítico está confuso, não consegue, a respiração está irregular. Então, nessa circunstância, não se recomenda fazer corticoide oral. Tá? Não existe nenhuma vantagem do corticoide endovenoso em relação ao corticoide oral para exacerbação. A única situação possível é o paciente crítico. Ah, porque é melhor? Não, não é que é melhor, é que a criança crítica não tem condições de receber nada de oral. Ela vai ficar com dieta zero nas primeiras horas, até que isso se recupere. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer hidrocortisona, é uma opção que todos os hospitais têm, as UPAs têm, fácil, barato, 4 a 5 miligramas por quilo, e eu posso repetir a cada 4 ou 6 horas. Então, 4 a 5 miligramas por quilo, com intervalos de 4 até 6 horas. A desvantagem em relação à prednisolona é que a prednisolona você faz a dose diária, numa dose única, e vai ter uma meia-vida que vai tranquilizar a resposta anti-inflamatória durante um período mais prolongado. Se você fizer hidrocortisona, você não pode fazer isso, você tem que dividir a dose de 24 horas em 4 a 6 vezes, tá bom? E o salbutamol? O salbutamol, em nebulização, evidentemente que a criança crítica não tem condições de receber salbutamol por via por espaçador, não tem condições, realmente essa não tem condições de fazer a apneia de 5 a 10 segundos com espaçador. E eu vou fazer então um salbutamol 2,5 a 5 miligramas por quilo. Mesma coisa, de meio a 1 ml, ou seja, 10 a 20 gotas de salbutamol em cada nebulização, de 20 em 20 minutos. Tá bem? Então eu não vou usar spray no paciente crítico. Não tem por que usar spray. Mesmo porque esses pacientes frequentemente estão com tórax silencioso, e esse tórax silencioso ele demonstra que tem tanta resistência na via aérea baixa que o ar não está passando direito. Então, se ele não passa direito, ele não vai ter deposição do salbutamol adequadamente, né? Sobretudo se for sob a forma de aerossol. E o brometo de ipatrópio está sempre indicado nesses casos também. Então, o brometo de ipatrópio, mais uma vez, ele ganha posição, também de 20 em 20 minutos, depois de hora em hora, com a frequência que você fizer o salbutamol, você deve fazer o brometo de ipatrópio também. E a dose é de 250 a 500 miligramas, ou seja, de 20 a 40 gotas por vez, de 20 em 20 minutos, depois de hora em hora, tá bom? Então é dose alta mesmo. O sulfato de magnésio, essas crianças vão precisar de sulfato de magnésio. As doses são as mesmas que eu falei da versão grave, quando muda para crítico, que é 50 miligramas por quilo, 0,1 ml por quilo da solução de sulfato de magnésio a 50%, uma dose inicial, e se necessário, ao final de 20 minutos, eu vou fazer uma dose de 0,05 ml por quilo, ou seja, 25 miligramas por quilo. Lembrando que essa dose deve ser administrada
em 20 minutos. Vamos supor que a criança não tenha melhorado com tudo isso que eu falei para vocês e nem tampouco, né, então, com sulfato de magnésio. Talvez seja o momento de você fazer um salbutamol injetável. Talvez o insucesso do seu tratamento seja exatamente porque a criança com tórax silencioso ela não consegue fazer uma boa deposição pulmonar por via inalatória. Então você tem que oferecer o beta-2 agonista por uma via sistêmica. Então, considerar o uso do salbutamol em push, tá? Quanto? 15 microgramas por quilo é a dose recomendada atualmente. No passado a gente usava 10 microgramas por quilo, hoje se recomenda 15 microgramas por quilo. Como? Diluído. Diluído como? Em 10 minutos. Eu vou infundir isso em push, mas em 10 minutos. Como 1 ml de salbutamol tem 500 microgramas, eu vou fazer quanto? Eu vou fazer 0,03 ml por quilo. Repito, 0,03 ml por quilo. Já na UTI, essa criança já está na UTI, ela vai poder receber o salbutamol endovenoso contínuo, tá? Mas eu repito, não vou discutir aqui situações de terapia intensiva, porque deve seguir estritamente os protocolos de terapia intensiva e não de pneumologia, tá? Quando tudo isso for insatisfatório, tem uma medida meio que salvadora, mas absolutamente controversa. Os guidelines, eles se brigam em relação a isso, é a aminofilina. O que eu quero dizer com eles se brigam? É que o GINA não recomenda. O GINA fala assim, não use aminofilina. Não use. Já os britânicos falam, olha, numa situação que já não respondeu nem ao salbutamol endovenoso em push e contínuo, você pode fazer aminofilina. Tá? Então, eu não estou aqui tomando partido de nada, só estou dizendo que existe essa controvérsia na literatura. Evidentemente que o intensivista é que vai, a partir da sua percepção clínica da criança, conhecendo os riscos de tratar e os riscos de não tratar com aminofilina, ele vai tomar a decisão. Qual é a dose? 5 mg por quilo. 5 mg por quilo é a dose que a gente faz de aminofilina, também infundida em push durante 20 minutos. Tá bem? Pode ser repetido cada 6 horas, se houver necessidade. Tá? Bom, o que eu não faço sistematicamente, de uma forma rotineira, num paciente em exacerbação de asma? Antibióticos. Eu não vou fazer antibiótico numa doença que é uma doença imunológica. Né? Eu não vou fazer antibiótico numa criança que tem uma resposta imunológica a uma infecção viral. Então, tem febre. Não adianta. Vai ter febre. A maioria das vezes que a criança tem uma exacerbação, ela tem uma exacerbação por uma doença viral. Então ela vai ter febre. Comumente ela tem febre numa exacerbação. A febre não é critério para você usar antibiótico. Tá? Agora, o que pode parecer algum indicativo de que essa criança tem uma pneumonia, uma sobreinfecção bacteriana e faça uma pneumonia? Opa, fique atento para aquela criança que não melhora da febre no 4º, 6º dia. Bom, a criança fez uma infecção viral por rinovírus, desencadeou uma exacerbação por asma. Aí no 4º dia, em vez da febre cair, a febre sobe. Isso não é vírus, isso é bactéria. Tá? Então, geralmente as infecções bacterianas dessas doenças virais, elas ocorrem entre o 4º e o 6º dia. Então fique muito atento sobre o comportamento da febre entre o 4º e o 6º dia para você ver se você precisa usar antibiótico, tá bom? Outra situação é quando você suspeita de pneumonia atípica, ou seja, lembrando que existe uma associação estatística muito grande entre pneumonia atípica e sibilância, com os mais diversos fatores. O primeiro é que a pneumonia atípica ela pode apresentar, por comprometimento inflamatório direto, de via aérea baixa, ela pode apresentar sibilo. Tem um aumento da resistência da via aérea. Mas também não é esse só o motivo. O outro motivo é que também pode desencadear exacerbação. Então, além dos vírus, a única bactéria capaz de produzir exacerbação, as únicas bactérias capazes de produzirem exacerbação de asma,
são as bactérias atípicas. As bactérias típicas não vão conduzir a uma exacerbação, mas elas vão complicar uma exacerbação prolongada. Tá? Então, pneumococo, hemófilos influenza, não vai desencadear a exacerbação de asma na criança. Mas se a criança ficar alguns dias exacerbada sem tratamento, ela tem um risco maior de fazer uma sobreinfecção bacteriana por essas bactérias. Né? Montelukast, nunca fazer. Você vai fazer Montelukast para exacerbação. O antileucotrieno não está indicado. Adrenalina inalatório, nem pensar, meu caro. Não tem indicação nenhuma de você fazer um agente beta e alfa, que não é nem seletivo, e achar que isso é preferível do que um agente beta específico, como o salbutamol. Adrenalina injetável, coisa que eu já vi fazer também, não tem indicação para asma. A única indicação de fazer adrenalina injetável na asma é se ela for acompanhada de anafilaxia, se ela for acompanhada de angioedema. Essa é a única situação em que eu vou fazer adrenalina injetável num paciente asmático. Fora isso, não faz sentido eu usar adrenalina injetável. Raio-X. Não há indicação de você fazer raio-X em situações leves, moderadas. Talvez a grave você precise, na crítica você sempre vai precisar. O paciente foi para UTI, muda tudo. Mas aquele paciente leve que chegou lá e foi embora para casa, aquele moderado que você fez, medicou, fez resgate, vai embora para casa, não tem que fazer raio-X. Quais são as indicações de você fazer raio-X? Bom, pacientes em UTI sempre fazer raio-X. Não tem jeito, né? E suspeita de enfisema subcutâneo, vou fazer raio-X. Suspeita de atelectasia, pneumotórax, eu vou fazer raio-X. Criança que tem febre superior a 4 dias, eu vou fazer raio-X. Pacientes classificados como crítico, eu 100% das vezes vou fazer raio-X. Exames de laboratório, gasometria precisa? Só nos pacientes críticos, os pacientes que estão na UTI, esses têm indicação formal. A literatura também é unânime em dizer que pacientes leves, moderados e graves não precisa gasometria, uma saturometria simples de observação clínica é suficiente. Mas se a criança está crítica, ela precisa sim de uma gasometria. Precisa de mais alguma coisa? Olha, precisa fazer uma dosagem de potássio, está fazendo salbutamol em doses altas, pode fazer uma hipocalemia. E os exames de laboratório que são inerentes à prática de uma unidade de terapia intensiva, que nós não vamos, mais uma vez, eu digo, interferir aqui. Eu ressalvo que toda a criança hospitalizada ou na emergência, qualquer dos níveis de gravidade, elas só podem sair do hospital, da clínica, do ambulatório, seja lá o que for, só podem sair com a técnica inalatória revisada. Essa tem que ser uma prática sistemática dos médicos de família, dos pediatras, dos pneumologistas. Revisar técnica é fundamental. Se eu estou com uma criança na enfermaria, a técnica já foi revisada, eu posso dar alta para ela. Em que condição? Aquela criança que está hospitalizada não precisa esperar 24 horas sem oxigenoterapia para dar alta. Se você tira a criança do oxigênio pela manhã, você pode dar alta para ela do meio da tarde em diante. Tirou 8 horas da manhã, 16 horas você pode dar alta para essa criança. Então, um período mais ou menos de 8 horas em ar ambiente, sem necessidade de oxigenoterapia, essa criança tende a não piorar, ela tende a ter condições de ir embora para casa, né? Sempre lembrar que uma criança não é alta, seja ela atendida na emergência, no ambulatório ou na enfermaria, na alta ela precisa ser verificado se não há necessidade de aumentar o STEP. Tá? Isso é fundamental. E é compromisso nosso fazer isso. Eu não posso simplesmente dar alta com medicação aguda, mandar para casa e dizer assim, olha, daqui a tantos dias a senhora vai no médico para decidir o que fazer. Não, essa decisão ela precisa sair ainda das unidades de enfermaria, das emergências. Tá? O que eu quero dizer com isso? Olha, uma criança que está fazendo corticoide inalatório e vem aqui interna, eu preciso rever. Eu tenho condições de aumentar a dose do corticoide inalatório? Eu já corrigi a técnica, eu tenho condições de aumentar a dose do corticoide inalatório? Não, eu estou no limite do corticoide inalatório, mas ela tem idade para receber o beta-2 de longa? Tem idade para receber. Bom, ou seja,
E isso é uma coisa que precisa ser discutida com cada staff, mas ela precisa ser reavaliada se ela não precisa passar de um step um pouco numericamente mais alto. Tá? A gente tem uma brincadeira na enfermaria que é chamada de step zero. O que é o step zero? O step zero a literatura não fala, que é o seguinte: caramba, essa criança internou, mas ela não precisaria estar internada se ela fizesse a técnica correta. Então, step zero é corrigir técnica. Tá? Bom, vamos lá. Se uma criança recebeu alta da enfermaria e essa criança veio da UTI, ou seja, ela teve uma exacerbação crítica, porque ela esteve na UTI e agora está na enfermaria, ela vai precisar de uma consulta com um especialista. Então, deve ser agendado na alta a consulta com um pneumologista. Se a criança internou na enfermaria com exacerbação grave, ela não precisa ser encaminhada por um pneumologista, mas ela deve ser encaminhada com o tratamento e uma nota de alta para o seu médico de família ou para o seu pediatra. Tá bem? Sempre checar a técnica. Isso é fundamental, a gente tem feito isso bastante na enfermaria e a gente não se surpreende quando a gente vê que algum detalhe da técnica está errado. Lembro, se você quiser retomar a questão da técnica de inalação dos dispositivos, você tem uma videoaula especificamente para isso, tanto no Twitter quanto no Facebook, tá bom? Então, eu queria agradecer a paciência de vocês, mais uma videoaula terminada, espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se que nem tudo que foi dito pode ser levado de uma forma estrita. Nada substitui o médico que está avaliando. E todas as verdades são relativas, as verdades não são absolutas. O que eu estou dizendo hoje, no começo, na primeira semana de maio de 2020, pode não fazer sentido no segundo semestre desse ano. Então vocês têm que contextualizar o que eu estou dizendo dentro do momento em que eu estou falando também. Eu queria agradecer a paciência de vocês, mais uma vez espero que vocês gostem e aguardem a nossa próxima videoaula. Muito obrigado.